Fala, futuro sargento do Exército Brasileiro, Douglas Prado aqui, eu sou professor de língua portuguesa e nós resolvemos gravar esse vídeo aqui porque nós postamos uma questão aqui no nosso feed, tá? Uma questãozinha da EA do ano de 2017 e essa questão gerou diversas dúvidas, tá bom? Entre as respostas. Então nós resolvemos gravar aqui esse vídeo para explicar para você de forma simples, clara e objetiva como que funciona essa questão. Vamos resolver aqui nesse momento. Vamos lá. Questãozinha da EA do ano de 2017.1. Na oração, aqui ó, informou-se a novidade aos membros e diretores do grupo. Então aqui eu vou direto ao ponto, tá? Muitos candidatos, né, muitos seguidores, alunos ou não alunos aqui no Instagram, marcaram um sujeito indeterminado, tá? Mas você precisa ter em mente o seguinte: para eu ter ali um sujeito indeterminado, o verbo ele precisa se referir à terceira pessoa do singular, tá? Essa é a primeira regra. Então o verbo ele tem que se referir à terceira pessoa do singular, ok? Nunca plural. Vou dar um exemplo aqui, ó. Nesse caso, precisa-se de ajuda. Aqui eu tenho necessariamente o verbo terceira pessoa do singular, logo sujeito indeterminado, tá? Repare que nesse caso aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Inclusive eu já vou entrar nessa regrinha aqui, ó, verbo transitivo indireto, tá? Então, para eu ter um sujeito indeterminado, ou eu vou ter necessariamente um verbo transitivo indireto, tá? Ou eu terei um verbo de ligação, ou um verbo intransitivo, tá? Então, sempre quando você tem ali um sujeito indeterminado, ou você vai ter necessariamente um verbo transitivo indireto, ou um verbo de ligação, ou um verbo intransitivo. Nesse caso aqui, informar, ele vai ser um verbo transitivo direto ou indireto. Quem informa algo a alguém. Então, nesse caso, você já pode excluir, não vai ser indeterminado. Show de bola? Vamos ver aqui. Será que pode ser oculto, né? Você lembra sujeito oculto? Oculto é quando o verbo se refere à primeira pessoa do singular ou plural. Então, se eu falar assim, ó, deixa eu botar aqui para mim. Se eu falo viajei ontem, nesse caso, vai ser sujeito oculto. Porque quem viajei? Eu. Ou quando eu falo fomos à praia. Quem fomos à praia? Nós. Então, sempre quando o verbo se refere à primeira pessoa do singular ou plural, oculto. Beleza? Nesse não é o caso aqui, tá bom? Então você elimina esse sujeito oculto aqui. Sujeito simples. Eu vou pular o simples para ficar mais emocionante, tá? Aqui, vamos para o composto. O composto é quando você tem duas pessoas dentro do sujeito, tá bom? Quando você tem ali dois núcleos. Então, se eu falar assim, ó, João e Maria vão à praia. Nesse caso, João e Maria são os sujeitos, né? Eu tenho um núcleo João, outro núcleo Maria. Então, nesse caso, eu tenho necessariamente um sujeito composto. Não é o caso aqui. Então, o que restou aqui para a gente? Restou o sujeito simples. Douglas, mas por que sujeito simples nesse caso aqui? Sabe por quê? Porque essa oração aqui, ela está na voz passiva sintética, tá? Inclusive, esse C aqui, ó, é um pronome apassivador. Aqui, ó, pronome apassivador. Show de bola? Então essa oração aqui, ela está na voz passiva sintética. Douglas, cadê o sujeito? Aqui, ó, a novidade, tá? Sujeito concordando com o verbo, certinho, tá? Se eu fosse transformar essa voz passiva sintética numa voz passiva analítica, ficaria assim, ó: a novidade foi informada aos membros e diretores do grupo. Então, nesse caso aqui, gabarito, letra B, uma questãozinha que o pessoal ficou discutindo ali, será que é indeterminado, será que é sujeito simples? E eu provei para você aqui que é sujeito simples. Então, grava assim, ó, indeterminado, é preciso ter um verbo transitivo indireto, ou um verbo de ligação, ou um verbo intransitivo. Se eu tenho ali um verbo transitivo direto e indireto, não pode ser sujeito indeterminado. Show de bola?
Espero ter ajudado todos vocês. Vejo você na próxima questão. Até mais.